Então, pessoal, a aula de hoje, ela vai ser, para fechar, o que a gente já tem visto aí das funções oxigenadas, né? Várias aulas falando sobre funções oxigenadas. Então, hoje vai ser para pôr mais em prática esse conteúdo e ver como que o vestibular gosta de cobrar esse conteúdo. Então, são uma série de atividades que eu passei a respeito disso. São 5 atividades que eu passei a respeito disso. Então, aqui, pessoal, vamos brincar como se fosse um jogo da memória. Eu vou colocar todos os tipos de funções orgânicas que nós estudamos aqui. Vocês vão memorizar como que eu consigo olhar e ver. Tipo, não, isso aqui é um álcool. Não, isso aqui é um ácido carboxílico. Vai memorizar as estruturas. Daí nas atividades vão ser só atividades de identificação. Ele quer que você identifique. Ah, nessa molécula o que que tem? Tem cetona, tem aldeído, tem álcool. Então, eu vou colocar todas aqui que nós estudamos. Memorizem para a gente ter facilidade na hora de fazer os exercícios, tá? O primeiro que a gente estudou, pessoal, é o álcool. O álcool, a característica dele é ter o OH, que é a hidroxila, ligado a um carbono. Só que esse carbono, pessoal, ele vai ter que sempre, o carbono que está ligado com a hidroxila, ele tem que estar fazendo só ligações simples, ele tem que estar saturado. Então, isso aqui identifica um álcool, tá? Então, se tiver o OH ligado a carbono que só faz simples ligações, pode identificar é um álcool. Eu tenho o fenol. O fenol é quando eu tenho a hidroxila, que é esse OH, né? Só que ele vai estar ligado a um anel benzênico, que é um anel de 6 membros fechados, que tem dupla, simples, dupla ligação intercaladas. Então, isso aqui, pessoal, me indica um fenol. Fenol. Às vezes, ao invés de vir assim, dupla, simples, eles só colocam uma bola aqui no meio, tá? Que também indica que é um fenol, tá? Eu também, esse aqui quase nunca vai aparecer, mas eu tenho que falar para vocês porque ele existe. Às vezes pode ter o OH ligado a um carbono, mas esse carbono está fazendo dupla ligação. Olha, o álcool só está fazendo simples ligação, o carbono. Quando aparece um carbono que está fazendo uma dupla ligação aqui, eu chamo isso aqui de enol, tá? Então, com a hidroxila aqui, as básicas é o álcool, o fenol e o enol, tá? Então, tem essas três. Foi a primeira aula de funções orgânicas que nós estudamos. Depois, nós vimos estruturas que têm a carbonila. Carbonila é C dupla O. Toda vez que tiver o C dupla O, daí nós vimos assim, ó. Quando esse C dupla O estiver na ponta da estrutura, tá no final da estrutura, isso aqui é um aldeído. Aldeído. Se esse C duplo O estiver no meio da estrutura, se tiver carbono tanto de um lado quanto de outro, ele estiver aqui no meio, pessoal, isso aqui é chamado cetona, tá? Então, a única diferença entre o aldeído e a cetona é a posição do C dupla Ô, O. professor, meu Oi. Wi-Fi tá ruim, tá travando. Tá, daí a aula vai estar gravada, qualquer coisa, depois você reassista a aula gravada para não perder, tá? Mas vai tentando aí Tá, acompanhar. Então, esse aqui, a única diferença do aldeído e da acetona é porque o C dupla O vai estar na ponta no aldeído e na acetona vai estar no meio. E eu vou ter uma estrutura que tenha esse C dupla O também. Mas além de ter o C dupla O, ele vai ter o OH. Ele tem a hidroxila e a carbonila, tá? Então ele é mais completo. Ele tem as duas coisas ao mesmo tempo. Quando isso acontecer, eu tenho um ácido carboxílico. Carboxílico, tá? Essa foi a segunda aula de funções orgânicas e na última aula a gente viu éter e éster. O éter é aquele que tem o oxigênio sozinho no meio da estrutura. Isso aqui é um éter, tá? O éster também vai ter esse oxigênio sozinho na estrutura. Mas além de ter o oxigênio sozinho, ele vai ter a carbonila no carbono próximo, ou para trás ou para frente, tá? Então esse aqui é o éster. Então, essas foram as funções orgânicas que nós estudamos. Então, memorizem elas. A álcool, a hidroxila no carbono saturado, fenol, a hidroxila no anel benzênico, enol, a hidroxila no carbono fazendo dupla ligação. Aldeído, C dupla O na ponta, cetona, C dupla O no meio, ácido carboxílico tem a carbonila e a hidroxila juntos.
O éter tem o oxigênio sozinho no meio da estrutura. O éster tem o oxigênio sozinho, mas também tem a carbonila no carbono próximo, já tem a dupla O também. Então, essas são todas as estruturas das funções oxigenadas que nós estudamos. Então, vem aqui a número um, questão do Enem, tá? Todas essas, acho que quase todas que eu coloquei são do Enem. Então, ele dá um texto gigante, né? Ó, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado, extraído da raiz da curcuma ou açafrão da Índia, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Daí ele deu a estrutura da curcumina, e ele falou assim: na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos de quais funções? Então, eu já vou circular aqui as funções que tem. Olha, aqui neste canto é uma função, que é o anel benzeno ligado com a hidroxila. Aqui, ó, eu tenho o oxigênio no meio da estrutura sozinho, entre carbonos é uma outra. Aqui eu tenho C dupla O no meio da estrutura, então é uma outra também. Aqui, ó, eu tenho o OH, que é a hidroxila, só que ela está ligada com o carbono que está fazendo dupla ligação. E aqui repete, né? Que é a mesma coisa aqui dessa ponta, né? Tem o oxigênio sozinho, entre carbonos, e também tem a hidroxila ligada a ao anel benzeno. Pessoal, hidroxila ligada ao anel benzeno. Alguém lembra o nome dessa estrutura? Álcool, fenol, enol. Qual que é? Alguém lembra? Alguém está escutando? Só fala um sim se estiver escutando. Sim. Ah, tá. Esse aqui é o fenol, tá, pessoal? Vamos tentar lembrar. Fenol é a hidroxila ligada ao anel benzênico, tá? Esse aqui, alguém lembra o nome? Que é a carbonila no meio da estrutura. Quando está no meio, é cetona ou aldeído? Quando está no meio, é Aldeído. cetona. Aldeído é quando está na ponta. Aqui, a hidroxila ligada a um carbono que está fazendo dupla ligação. Isso aqui é um enol, tá? E aqui o oxigênio no meio, sozinho, no meio, entre carbonos, isso aqui indica que é um éter. Então, essas são as funções que eu tenho. Aqui repete, né? Um éter e um fenol, tá? Então, olha, na estrutura da curcumina identifica-se o grupo característico das funções. Eu tenho éter aqui, álcool. Eu não tenho álcool, tá? Muita gente erra porque acha que isso aqui, ó, é um álcool. Não é um álcool. Isso aqui é um enol. É o carbono fazendo dupla ligação. A hidroxila ligada a um carbono que faz dupla ligação. Então, a letra A não posso marcar. A letra B falou que tem éter e fenol. Tem, né? O éter e tem o fenol. Então, provavelmente a resposta certa é a letra B. A letra C falou que tem um éster. Não tem o éster aqui. Só tem éter. Então, a letra C não pode ser. E a letra D falou que tem um aldeído. Eu não tenho aldeído aqui, né? O C duplo O no meio é uma cetona. Então, a única resposta certa é a letra B, né? Dentre as funções que aparecem na curcumina, eu tenho um éter e um fenol, tá? A número 2 também é uma questão do Enem. É um texto gigante, mas a pergunta vai ser essa. Ele vai querer saber quais são as funções orgânicas presentes nessas duas estruturas aqui, tá? Então, vamos só ler só para cumprir tabela. A produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem aplicação do controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, tem sido uma alternativa de diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então, falou que os agrotóxicos eles poluem, era possível ter uma alimentação com menos agrotóxicos, mas não é o que acontece. E eles usam alguns biopesticidas, igual esses dois, para tentar diminuir um pouquinho. É um agrotóxico com menos agressivo para a natureza. Então, ele deu as duas estruturas, são estruturas gigantes.
E ele perguntou assim, ó, identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, ele quer aquelas funções orgânicas que tá tanto na piretrina quanto na coronopilina, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma função orgânica, ó, e aqui eu tenho outra também. Função oxigenadas, né? Função orgânicas oxigenadas que contém oxigênio. Essa aqui é o oxigênio sozinho na estrutura, mas na sequência eu tenho C dupla O. Quando eu tenho o oxigênio sozinho na estrutura, mas na sequência eu tenho C dupla O, pessoal. Isso aqui é um éter ou um éster? Éster. Éster, parabéns. Esse aqui é um éster. E aqui eu tenho C dupla O, ó, no meio da estrutura, tá? No meio, não tá numa ponta, tá no meio da estrutura. Quando tá no meio da estrutura, é uma aldeído ou uma cetona? Cetona. Cetona. Cetona, é isso. Então, achei essas duas que estão presentes aqui. Vamos olhar na de baixo. Na de baixo aqui eu também, ó, tenho C dupla O no meio da estrutura. Eu tenho o oxigênio sozinho, mas na sequência eu tenho o C dupla O também. E aqui eu tenho o OH, que está ligado a um carbono que só faz simples ligações. Então, aqui, C dupla O no meio da estrutura é a cetona. O C dupla O, né, que é o oxigênio sozinho, mas o C dupla O na sequência é o éster. E esse aqui de cima, que é o carbono, a hidroxila que está ligada ao carbono, é o álcool. Só que ele quer as que estão presentes nas duas. Qual que é a que está presente nas duas, que está ao mesmo tempo em uma e na outra? É o éster e a cetona, né? Então a resposta certa, cetona e éster, resposta certa, letra B. Então, tá vendo que não são questões difíceis. Quando eu memorizo todas as minhas estruturas, é muito fácil de fazer, porque é só isso. É memorizar e ver qual que tem, tá? A número 3 também é do mesmo estilo a questão do Enem. Então, tá vendo? Sempre no Enem, provavelmente quando você fizer o Enem, vai ter uma questão dessa aqui, tá? Então, ele falou assim, ó, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas, da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é esse composto A aí. Quando pressentem o perigo, expelem o feromônio de alarme, que é esse composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Então, é um texto falando que a abelha, para se comunicar, ela libera uma substância, tá? Quando é para voltar para comer, ela libera essa substância A. Quando elas estão em perigo, ela libera esse composto B para elas se juntarem e atacarem juntas quem tá ameaçando uma delas, né? Então, por isso, quando você mexe lá com um lugar que tem uma abelha, de repente aparece 1 bilhão, porque ela libera esse composto B aí e elas atacam, né? Ele quer saber quais são as funções orgânicas que estão respectivamente nelas. Então, nessa A, eu tenho o OH, que é a hidroxila. E essa hidroxila, pessoal, esse OH, tá ligada a um carbono que só está fazendo simples ligações, ó. Então, isso aqui, qual que é a função orgânica que é? Um álcool, um fenol ou um enol? Quando a hidroxila está ligada a carbono que só faz simples ligações. Alguém lembra? Isso aqui é um álcool, tá? Álcool. E a letra B, olha aqui, eu tenho dois oxigênios juntos. Pessoal, isso aqui, quando eu abrir a estrutura, fica assim, ó, CH3, né, que tá aqui, o carbono ligado ao dupla O, e na sequência tem um oxigênio. Daí depois vem o resto daqui da estrutura, CH2, CH, e assim vai, CH3 e CH3 aqui embaixo. Então, pessoal, dois oxigênios juntos é C dupla O, ó. É o oxigênio no meio, mas também com a carbonila na sequência. Isso aqui é um éter ou um éster? Éster. Éster, parabéns.
Então eu tenho um álcool e um éster. Então a resposta certa, letra A. Só isso, pessoal. Então quando eu consigo identificar, fica muito fácil para fazer, tá? A número 4. Ele fala assim: a forma estrutural abaixo pertence à substância vanilina, que é responsável pelo aroma e pelo sabor característico da baunilha. Analisando a estrutura da vanilina, quais são as substâncias oxigenadas presentes nessa estrutura? Então vamos lá. Aqui eu tenho o oxigênio sozinho, pessoal. Ele está sozinho no meio da estrutura. Se ele está sozinho no meio da estrutura, isso aqui é um éter ou um éster? Éter. Éter. Éter, parabéns. Quando ele está sozinho é o éter. Quando tem o duplo O próximo é o éster, né? Aqui eu tenho a hidroxila, mas a hidroxila está ligada ao anel benzênico, né? Então, quando a hidroxila está ligada ao anel benzênico, isso aqui é um álcool ou um fenol? Fenol. 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 Então, isso aqui é um fenol. E aqui, pessoal, eu tenho C dupla O. Mas esse C dupla O está na ponta da estrutura, não está no meio, está no finalzinho da estrutura. Se está no finalzinho da estrutura, é uma aldeído ou uma cetona? Aldeído. Aldeído, parabéns. Então aqui eu tenho o aldeído, eu tenho um éter e tenho um fenol. Então vamos achar a resposta. Aldeído, éter e fenol. Resposta certa, letra E. E para finalizar, pessoal, essa questão aqui eu coloquei porque foi do último Enem, ó, do Enem do ano passado, então tá bem recente para vocês verem que sempre cai, tá? Alguma questão relacionada a estruturas, tá? Ele falou assim, ó, um microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada. Então, olha o detalhe. Ela é insaturada. Pessoal, se é uma cadeia insaturada, significa que vai ter que ter dupla ou tripla ligação, tá? E ela tem uma hidroxila no carbono terminal. Então, no último carbono, eu vou ter uma hidroxila. A gente está falando muito da hidroxila. A hidroxila é o OH. Então, ele tem essa substância. O catálogo de óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Então, ele tem esse catálogo. Ele pode escolher uma delas para fazer essa essência aí com a fragrância de rosas. Qual substância, pessoal, que ele vai ter que usar? Qual substâncias que tem insaturações, tem dupla ou tripla ligação e tem o OH no final da estrutura? Qual que vocês acham? Um. A número um, parabéns. A uma eu tenho duplas ligações, é poliinsaturado, então tem mais de uma dupla ligação. E ele tem essa hidroxila no final também, tá bom? Então essa é a única que dá. Essa aqui não tem hidroxila, então não colocaria. Essa aqui não tem insaturação, eu não colocaria. Essa aqui não tem hidroxila, eu não colocaria. Essa aqui ela tem até dupla ligações, ó. Mas só que de cadeia poliinsaturada no carbono terminal. Essa aqui eu não posso indicar esse aqui como um carbono terminal, porque está num ciclo, né, pessoal? Na verdade, esse carbono é o carbono número um, é o primeiro carbono, porque quando tem a hidroxila ligada ao anel, o carbono um é aquele carbono que está ligado diretamente com a hidroxila. Então, não é o carbono terminal. Esse aqui já é o carbono terminal, está no final da estrutura, tá bom? Então, a única resposta correta que poderia ser era a letra A. A número um tem insaturações e tem hidroxila, tá, pessoal? Então, essa foi a aula para a gente fechar um pouco esse conteúdo, tá? Na aula da semana que vem, nós vamos falar de funções nitrogenadas. Vamos colocar o nitrogênio na estrutura, tá? Que vão ser as aminas e as amidas. Então, eu vejo vocês na aula que vem. Hoje a aula foi um pouquinho mais curta, tá? Só para corrigir essas atividades. Eu vou disponibilizar lá na